Oi, pessoal, boa noite. Agora valendo, nós estamos já ao vivo, agora já para valer, né? O tema de hoje que nós vamos falar com a doutora Nathalie é a dependência emocional e suas repercussões nos términos dos relacionamentos e nos relacionamentos abusivos. Acho que a maioria já me conhece. Aos que não me conhecem, eu me chamo Emanuela Porangaba. Eu sou juíza de direito titular da comarca de Murici, né? Então, eu sou juíza do estado de Alagoas. É um prazer enorme. Eu sempre que tenho um tempinho, eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre alguns temas que vocês tanto nos perguntam todos os dias e que tanto nos afligem na atividade jurisdicional. Hoje nós vamos receber uma convidada mais que especial, né? A doutora Nathalie, tá? Essa é a pronúncia dela. Ela já solicitou aqui a entrada. Vamos aceitar. Está chegando, doutora Nathalie. Oi, doutora! Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, doutora Manu. Boa noite! Inicialmente, Nathalie, eu queria que a gente quebrasse as formalidades, tá? Tudo bem. Então, eu vou lhe chamar de Nathalie e Ok. você vai me chamar de Emanuela. Emanuela. Primeiro, porque eu não fiz doutorado ainda, então não sou doutora, né? Tudo O bem. doutor, mestre é um título, né? E eu não tenho ainda esse título. Então, isso é um bate-papo. Eu gostaria que você se sentisse muito tranquila, muito acolhida. Obrigada. E desde o primeiro momento que eu me deparei com as suas mensagens, eu tive vontade de te convidar para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão doloroso, né, e tão importante da gente discutir nos dias atuais. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o meu público, assim, falasse rapidinho a sua formação acadêmica, qual a sua experiência com o tema. Ok. Então, como a Manuela já me apresentou, eu sou Natália, eu sou psicóloga. Eu comecei aqui na Universidade Federal de Alagoas em 2002. Em 2006, eu fui terminar a faculdade na faculdade em Blumenau, na Universidade Regional de lá, e me formei em 2009. A primeira turma, na verdade, a última turma de 2018, né? Mas aí fica 2009. Em 2013, eu comecei a trabalhar como servidora pública pela prefeitura de lá, onde eu fazia um trabalho no serviço, depois que passou a se chamar CREAS, que era um serviço de referência, né? Serviço de referência e atendimento em pessoas em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidades sociais e vulnerabilidades também de qualquer tipo de violação de direito. Violência física, violência psicológica, todos os tipos de violência a gente fazia esse acompanhamento das famílias lá. Famílias, crianças, indivíduos, todas as pessoas sem distinção. Em geral, o nosso público era mais pessoas de baixa vulnerabilidade financeira, mas a gente fazia o atendimento para toda a comunidade. Então, nesse serviço eu fiquei por quase 8 anos. Onde eu fui fomentando a minha experiência, né, nessa situação. Já na prática clínica, que isso não acontece só com o pessoal, como muita gente acredita que é só o pessoal de vulnerabilidade socioeconômica, na prática clínica, né, eu também estou desde 2009 e eu sou especialista em terapia cognitiva e a gente via muito dessas coisas. Infelizmente, todos os públicos, dos mais altos aos mais simples, a gente tem essa demanda, né? Que a gente acaba entendendo como uma coisa até natural, né? E não é uma coisa natural. Infelizmente, é comum, mas não é natural. Né? Então, eu acho que mais ou menos deu para ter uma noção, assim, se Sim, tiveres óbvio. mais alguma pergunta. Perfeito, Natália. Então, Obrigada. você vai falar, certamente você
tem um domínio da matéria, porque você não só leu nos livros, na parte teórica, mas você vivenciou isso, e é isso mesmo, tá? O magistrado, Natália, o juiz, ele é um ser muito solitário. Por que isso, tá? Porque ele chega a uma demanda, um processo, e você tem que decidir com os conhecimentos que você tem, tá? Eventualmente, a minha primeira graduação foi serviço social, então eu tenho uma bagagem, um olhar, né, mais humanizado, mas isso não é regra. A regra é nós, juízes, termos um olhar estritamente legal, tá? Contudo, em algumas situações, e eu digo sempre que é muito mais difícil decidir um processo de família, por exemplo, do que um processo que envolve royalties do petróleo, que em tese seria algo muito mais complexo. Mas por que que não é? Porque num processo que envolve família, por exemplo, como um divórcio, em que as partes estão ali se digladiando, né? Sim. E aí, quando chega numa partilha de bens, por exemplo, eles brigam por um faqueiro. Se você não tiver um olhar mais humanizado, entender que aquilo ali é só a pontinha do iceberg, que tem muito mais coisa ali embaixo, você toma decisões precipitadas, injustas, né? E aí, eu sempre tentei beber da fonte de conhecimento de outras áreas. E eu acho, especialmente falando da psicologia, é um ramo lindo, né? E eu tento ouvir as partes antes de dar as minhas decisões. E é nesse ouvir que eu percebo que a briga por um faqueiro não é pelo faqueiro, né? É pela mágoa que está ali de anos, pelas traições, pelos diálogos não dialogados. Né? Perfeito, exatamente. Então, o quanto isso é importante, quanto eu percebo que é doloroso, geralmente para uma das partes, geralmente uma no divórcio já virou a página, né? Já constituiu um novo relacionamento, mas o outro ainda está magoado. E aí tenta a todo momento obstar aquele processo. Para você ter ideia, eu, quando era titular de São Miguel dos Campos, eu tive que marcar por 3 vezes uma audiência. E na terceira eu só consegui fazer porque eu chamei a equipe de enfermagem para me auxiliar a esta audiência, porque nas 2 primeiras audiências, o divorciando, o homem, e aí não foi a mulher, né? O homem, ele simulava desmaios, né? E na terceira audiência, a enfermagem verificou todos os sinais vitais dele e disse: doutor, ele não tem nada. Ele não quer divorciar, né? E eu disse: bora, levanta, senta, vamos virar a página, porque quando um não quer, 2 não brigam nem ficam juntos. Sim. Né? E aí, isso acomete tanto homens como mulheres. Né, Natália? Como é que você vê essa questão da dependência afetiva? Como se trabalhar com isso? Porque é um processo doloroso e é fácil para a população dizer assim, larga, né? Nos relacionamentos abusivos, por exemplo. Né? É feito um balão de ar que tem um relacionamento com porco-espinho. Ele sabe que ele não vai sobreviver, né? Então, qual que é a diferença? Eu até conversando com você antes, eu falei assim, a criança quando põe a mão no fogão, ela sente que queimou a mãozinha e aquela experiência negativa, como um mecanismo de sobrevivência, ela tenta não repetir. Certo. Nos relacionamentos abusivos, você percebe que a vítima sofre, e ela sofre, e não venham me dizer que mulher gosta de sofrer ou gosta de apanhar, porque não gosta, isso é um discurso, né? Um discurso que eu... Terrível, não, machista. Terrível, né? Mas ela está tão fragilizada e ela não consegue sair dali. Qual que é a diferença, Natália? Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que são experiências sensoriais completamente diferentes, né? Quando a gente é criança, vai lá, toca o dedinho na tomada,
ou num lugar quente, queima, essas coisas, o mecanismo de aprendizado dessas experiências sensoriais são completamente instintivos, né? E são mais básicos, são mais simples. Já relacionado à questão da emoção, do sentimento, não é tão simples assim. Por que eu te digo que não é tão simples assim? Porque tem pessoas que, se você perguntar o que está sentindo, a pessoa não consegue nem identificar o que está sentindo. Ela não consegue perceber nem o próprio sofrimento, entende? Então, assim, é difícil, muitas vezes, para a própria pessoa que sofre violência, aí eu vou usar o termo vítima, não que todas sejam vítimas, mas eu estou querendo apontar a vítima da violência, entendeu? A vítima do abuso. Mas vamos tentar usar pessoas. Se eu me confundir e falar vítima, com esse intuito. O que acontece? Muitas vezes ela não acredita naquela situação como real. Tem vários fatores. Um deles é assim, eu até estava conversando com uma amiga mais cedo e a gente estava vendo que passa por várias situações. Por exemplo, especialmente nós mulheres somos condicionadas desde a infância a ter uma família, fazer dar certo, a fazer o casamento funcionar, a relação, seja lá o que quer que seja. E muita gente entende muito mais a ideia do eu sou infeliz, mas eu tenho alguém. Ele vai mudar, foi só uma vez, não foi bem assim, entende? Então, assim, muitas vezes a gente entra num processo de negação que nem aceita a nossa dor como real. Entende? A gente acaba minimizando, a gente acaba... mas foi só uma vez. Não, mas assim, nem foi tão... Ou a gente acaba se responsabilizando. Eu falo a gente enquanto pessoas, mas é muito mais comum dentro do universo feminino. Se eu fiz isso é porque... Se ele fez isso é porque eu mereci. Eu fiz alguma coisa que deixou ele estressado, insatisfeito, descontente. E vamos pensar um pouquinho mais atrás. Se a gente pensar na nossa estrutura familiar, na nossa cultura, o que é comum? Quando a gente faz alguma... eu falo, volto a repetir ali nessa questão geral, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, como é que, em geral, os pais punem? Batendo, deixando de castigo, entende? Então, assim, já tem todo um aprendizado estrutural que não é de ontem, não é de agora, não é dessa relação. Então, muitas vezes eu nem percebo que eu estou numa situação que é desfavorável para mim, entende? Então, tem toda essa situação que é difícil você analisar um contexto geral. É muito fácil olhar para ti e dizer, amiga, sai dessa, esse cara é um péssimo, é um canalha, ele não é legal. Mas você que vivencia, você sabe também que tem várias coisas dele que foram ou são legais. Senão você não tinha se interessado por ele. Entende? Então, assim, existem outros ganhos, existem outras recompensas dentro da relação que faz com que a gente não perceba a violência. E às vezes é até uma questão de merecimento, entende? Tipo, eu acho que esse é o máximo que eu mereço, então é o que eu tenho que me contentar. Fez sentido? Deu para entender? Tá dando para acompanhar? Super. Então, eu teria que olhar, Nathalie, para trás para poder entender as razões pelas quais eu me submeto a relacionamentos abusivos? Sim. A gente tem que pensar, como eu falei ali daquela história da questão da família, né? Às vezes a gente cresce em lares abusivos. Abusivos, as pessoas têm que entender também que é muito mais do que só bater, né? Tem muita gente que sofre em relação abusiva e nunca apanhou. E tem gente que não sofre nenhum outro tipo de violência, que é raríssimo, mas apanha. Não, mas é só quando ele bebe. Mas é só quando ele tá frustrado. Não dá. A violência nunca é solução, né? Qualquer tipo de violência, física, moral, psicológica, nunca é a solução de qualquer problema. Porém, eu cresci num ambiente assim, eu não consigo distinguir quando é violência, quando é corretivo, quando é uma coisa natural, porque eu vim de um lar assim, entende? Então, assim, é muito difícil identificar qual foi o start dali, qual foi o gatilho que me levou a entrar numa situação assim.
para nós, psicólogos, que acompanhamos por vários dias, meses, algumas vezes até anos, a gente tem tempo, né, de visualizar essas coisas, de conversar algumas coisas, de fazer algumas perguntas estratégicas. Até quando você estava falando que é assistente social, lá no CREAS a gente trabalha, o serviço é psicossocial, né, uma psicóloga e um assistente social. A gente consegue perceber essas nuances, porque a gente acompanha, entende? Não é, eu entendo a dificuldade de vocês, enquanto a justiça, de chega assim, ó, esse brigou, esse falou isso, ele adora, ele não adora, quer separar, não quer separar, vigarista, traiu, lá, lá, lá. E aí você tem que tomar uma decisão baseada apenas no papel. Você não acompanhou. E assim, o que está no papel foram o que os advogados disseram, né? Mas os advogados também vão puxar a sardinha para o lado que é mais interessante. Eu quero que meu cliente vença. Então, assim, nossa, mas nem chegou a ser uma agressão. E ela mereceu. Tipo assim, não, mas olha só, não é bem assim. Entende? Então, assim, vocês acabam analisando o que os advogados passaram para vocês, que é diferente da gente que faz esse acompanhamento, entende? Então, realmente, eu entendo a dificuldade de vocês, mas a gente precisa ver o contexto, porque só baseado nisso, o meu cachorro me mordeu. Tá, mas mordeu baseado em quê? Não, ele estava o dia inteiro, sozinho, com fome. Quando eu cheguei em casa, ele ficou chateado e me mordeu. Mas aí eu vou reclamar para as pessoas, o cachorro mordeu. Tá, do nada, surtou, entende? Então, assim, a gente tende a minimizar essas coisas e perde o grande contexto, o fio da meada, né? Faz super sentido, Nathalie. Lá na comarca em que eu titularizo, eu não sei se vocês sabem, mas assim, a gente tem um abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco. Isso. Uhum. E aí eu percebo isso, sobretudo nas minhas já adolescentes, o quanto elas absorveram essas crenças limitantes, né? De que eu não sou boa o suficiente, de que eu tenho que me contentar com pouco. E as que foram violentadas sexualmente, elas, de alguma forma, elas deram causa àquela violência, né? Isso e esses traumas e essa história de abandono afetivo, de violência física, elas levam e crescem assim, e são mulheres que se submetem, né, a relacionamentos abusivos, porque acha que melhor com ele, pior sem ele, né? E eu sempre tento, eu acho que a audiência, assim, eu adoro fazer audiência, né? Muito embora me tome muito tempo, mas eu acho que olhar nos olhos, sentir as reações, o corpo fala. Demais. Né? Fala demais. E na audiência você percebe duas situações, né? Ou a mulher também se deixou vitimizar, e aí você sabe-se lá por quais razões, por essas crenças, por seu passado de violência, enfim. Ou ela culpa o homem da sua doença psicológica, eu tô doente porque foi ele que me deixou. E aí é quando você pede ajuda à equipe interdisciplinar da comarca, né? Para ter uma luz. Mas eu sinto isso, assim, que as mulheres precisam ter um empoderamento maior, precisam entender. Essa carência, né? O conceito de carência é entender que você precisa de algo para sobreviver. E eu sinto, eu já ouvi relatos assim impressionantes. Doutora, eu não consigo terminar com ele porque eu não consigo respirar sem ele. Tá, mas ela namorava o ar? Sim, exato, o né? oxigênio? Sem dúvida. Porque eu não consigo me enxergar sem ele. Ora, não existe metade da laranja. Ninguém completa ninguém porque nós somos seres inteiros. Não é verdade? Desculpa te interromper. E só a partir do entendimento que a gente é inteiro que a gente consegue se relacionar. Porque senão a gente sempre vai partir do princípio que... Mas entende exatamente isso. É cultural. A gente é metade da laranja. Ninguém vive feliz sozinho. Eu acho... De quem que é essa frase? Vinícius de Moraes, né? Ninguém é feliz sozinho. Entende? Então, assim, culturalmente, você precisa dividir a sua vida com mais alguém.
Não precisa, a gente precisa investir na gente, no autoconhecimento. Ah, então todo mundo precisa de terapia? Seria o ideal, mas a gente sabe que isso seria um mundo utópico, né? Mas a gente, no mínimo, precisa entender o que eu gosto, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu entendo como normal. Eu me sinto respeitada, eu me sinto protegida, entende? Então, assim, a dependência afetiva, ela já entra num campo. Tem autores que consideram como um transtorno e uma doença. Tem gente que diz que não, é uma fase difícil. Eu entendo que qualquer coisa que passe num ponto que prejudica a sua integridade física, moral, psicológica, enfim, é um transtorno, sim. O que é um transtorno? Então precisa tomar remédio? Não necessariamente. Mas se a gente pensar, as pessoas que vêm de relações abusivas, em geral, elas estão mais ansiosas, estão mais deprimidas, elas estão desgastadas, elas já chegaram num ponto que o emocional tá naquele fiozinho assim para explodir. Então, ela não está fazendo um tratamento para a dependência emocional, vamos dizer, psiquiátrico, medicamentoso. Ela está fazendo um tratamento para as consequências dessas relações que ela viveu. Mas muitas vezes ela nem entende. Eu lembro de uma situação, algumas, na verdade, infelizmente não foi só uma. Como a gente trabalhava também com vítimas de violência sexual, uma criança relatou para a gente que tinha sido abusada por um membro da família, que infelizmente os membros da família são os maiores abusadores no quesito, sim, não só psicológico, mas sexual também. Sempre é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que tinha acesso à criança e ao adolescente, e a gente foi conversar com a mãe. E a mãe... mas eu também fui, minha avó também foi. Era um processo natural na família, entende? Assim, para minha realidade, para a maioria das pessoas, isso é chocante. Não, então, olha só, desde você, desde a tua mãe, já deveria ter sido denunciado. Mas ali naquela circunstância, foi uma coisa ruim, mas vida que segue, aconteceu, entende? Então, assim, às vezes a gente dá um foco muito grande para uma coisa que não é tão importante, e uma coisa dessa que marca de uma forma, né, traumática até. Mas aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, aconteceu com as minhas irmãs. É como se fosse o debut da família, entende? Tipo, não, gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Entende? Então, assim, se com violência sexual, que é uma coisa gritante, as pessoas normalizam, imagina com... eu vejo muitas pessoas dizendo, mas ele me tratava super bem, ele era amoroso e não sei o quê. Eu lembro de uma adolescente que eu perguntei para ela, a Manuela, ela estava num relacionamento abusivo, 16 anos, aí eu falei assim, quanto tempo vocês estão juntos? Aí ela falou, 1 ano. Aí eu falei, desse 1 ano todo, quanto tempo realmente foi bom? Ele foi esse cara que você está dizendo? Ela, eu acho que talvez os 3 primeiros meses. E na hora foi incontrolável. Eu falei, você está mantendo uma relação que foi bom os 3 primeiros meses? Você está esperando que volte uma coisa que talvez não vai voltar mais? Aí ela arregalou o olhão assim para mim e falou, acho que sim. Eu falei, tu não tinha nem consciência disso? Ela, não, eu nunca fiz esses cálculos. Entende? Então, às vezes a gente se apega a um dia, a um momento, a uma memória e carrega aquilo ali para todo sempre. Às vezes por aceitação, às vezes volta pela questão do merecimento, de que todo mundo precisa de alguém. E ele é legal, e ele é bacana, e ele... Entende? Então a gente se apega às vezes a algumas coisas que não funcionam. Em contrapartida, eu vejo muita gente dizer assim, como você estava falando ali, que é um negócio de apanhar e tal. Mas a gente só valoriza aquele que maltrata, a gente só valoriza aquele que... Gente, isso não é uma máxima, tá? E tipo assim, se isso for realidade para as pessoas, todo mundo tá precisando de ajuda. Para mim, é completamente o contrário. Eu falo agora assim de uma questão minha pessoal. Em geral, nos meus relacionamentos, eu tinha primeiro que ver que a pessoa estava interessada por mim, para depois eu pensar, acho que gosto. Se a pessoa não tivesse interessada em mim, gata, nem perco o meu tempo, porque eu não gosto dessa ideia de viver em função do outro. Isso me privou de viver algum relacionamento abusivo? Infelizmente, não. Quer dizer, algum, sim,
Mas eu também, enquanto adulta, psicóloga, especialista, trabalhei nesse serviço muito tempo e ainda tenho todos os conhecimentos técnicos, eu também já passei por relações abusivas, que demorei também para perceber. Abusiva não necessariamente de agressão física, mas que eu demorei, tipo, pois é, mas por que eu me sinto mal com isso? Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa que está errada? Errada. Então, tipo, outra coisa, um ponto muito importante para a gente ver. Quando a gente começa, por exemplo, assim, ter vergonha de contar para amiga. Ah, eu não vou contar para minha amiga que ele fez isso, porque no fundo eu sei que tá errado, né? Não, Sim. não, mas eu acho que foi pouca coisa. Não, não vou contar para ninguém. Não, eu não vou levar isso para ninguém. E eu já vi muitas pessoas em terapia dizerem assim: eu não vim fazer terapia antes, porque senão eu ia me separar. Mas já sofriam relacionamentos abusivos, ó, há muito tempo. Entende? Então, assim, é dolorido também o processo de autoconhecimento. É dolorido também o processo de se reconhecer enquanto uma pessoa. Porque se a gente pensar socialmente, a vítima ainda é julgada. Por quê? Mulher gosta de apanhar, a safada, mulher de malandro, o cara apanha, trai, faz isso, entende? Então, assim, eu vi uma vez uma piadinha que dizia assim, por que a culpa é do corno? Por que todo mundo pega no pé do corno, entendeu? Não, o canalha, sei lá, a pessoa que não foi legal, foi a outra. Então, para não sofrer também esse julgamento, boquinha de siri. Eu não falo, eu fico quietinha. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar nem para a própria família, não falam com a mãe, não falam com os amigos, porque tem medo desse julgamento. E, infelizmente, sim, elas são julgadas. A gente se irrita com a amiga que tá lá com aquele cara sem vergonha, que nem é legal, entende? Mas assim, vamos também considerar que não são só homens que são abusadores. Quando a gente vive um relacionamento tóxico e abusivo, a gente também apresenta alguns comportamentos abusivos. É muito raro alguém que não tem. Pode ser que ela não apresente comportamentos tóxicos e abusivos na relação, porque, enfim, ali ela está numa posição de submissão. Mas ela vai apresentar em outras situações da vida dela, em outros aspectos, ou profissional, ou de relacionamento. Mas pensa o seguinte, não dá uma raivinha daquela amiga que você diz assim, poxa, amiga, de novo ele te traiu, poxa, não, passando por isso de novo, não sei. E a gente perde a paciência. A pessoa que é abusada pelo relacionamento, está se sentindo abusada pela amiga também. Porque ela nem teve paciência de me ouvir. E o que ela menos precisa nessa hora é o julgamento. Ela precisa do acolhimento, né? Ela precisa que você diga, não, tudo bem, vem cá, o que você precisa? Você precisa de mim para alguma coisa? E aí a gente precisa respeitar o tempo da outra pessoa. Porque às vezes a gente enxerga, mas a pessoa ainda não. É verdade, Natália. Uhum. Esse respeitar o tempo é muito importante, porque o meu tempo pode ser diferente do seu, né? Deve ser. De se entender como vítima, de saber que você merece coisa melhor, né? E as músicas a todo momento, tudo se romantiza o sofrimento, Isso. né? Sim. Né? Rita, perdoa, eu perdoo a facada, né? Olha o absurdo! Não, tua ausência tá fazendo, mas não sei o que lá que é traição. Volta que eu perdoo a facada, gente. Volta, isso é muito além sério. de ser juridicamente errado, porque uma facada não se perdoa, o processo não é extinto, né? Pela facada. Mas você romantiza o sofrimento. Então é algo que a gente tem que ter uma visão crítica a todo momento, né? Já dizia Cazuza, né? Eu não quero um relacionamento de quebração de taças, né? Deus me livre! Eu quero um relacionamento tranquilo, que me conceda paz, me conceda tranquilidade. Porque viver sem isso é muito caro. Nos custa vida, nos custa brilho nos olhos. E literalmente, nos custa olhar vezes... para o mundo e ver cor, né, Natália? E muitas vezes, literalmente nos custa a vida, né? Sim, às vezes, especialmente, muitas vezes, especialmente para as mulheres. A gente vê os casos de feminicídio aumentando, a gente vê agora na pandemia, né? Teve um aumento absurdo de violência sexual, de violência física, de feminicídio. Então, assim, a gente vê que é um problema social também, né? Um problema estrutural. É uma coisa muito maior do que você dizer assim, amiga, se respeita, amiga, autoestima. Como você falou ali a expressão, você merece algo melhor. Mas o que é melhor? O que eu mereço? A maioria das pessoas nem tem consciência disso, entende? Então, é uma coisa muito difícil. A gente vê muitos relatos de tipo, eu mereço coisa melhor.
Mas o que que eu mereço? O que que eu faço? Ah, tá todo mundo dizendo que eu preciso fazer alguma coisa. Mas que coisa? Para onde eu vou? Quem eu corro? O que a gente via muito nos relatos lá das nossas usuárias é como a gente chama as pessoas que eram atendidas lá pelo CREAS. Por exemplo, ela sofria uma violência física e vai na delegacia denunciar. E aí, quando chega na delegacia, elas passam por vários tipos de constrangimento, situações assim, vexatórias, humilhantes, que tipo, eu não preciso disso, eu não vou fazer isso. E aí, assim, às vezes passa por todo o processo, é atendido, tal, e aí depois resolve voltar para o relacionamento. Até os profissionais tendem a ficar com raiva dela, porque tipo, poxa, fulana, depois de todo um trabalho desse, você volta? Entende? Mas aí que tá, é o tempo dela, não é o nosso. Verdade. Às vezes eu brinco que, tipo, se as pessoas pensassem como eu, seria bom, mas seria péssimo também, porque às vezes eu simplesmente ajo pelo instinto, pelo desejo de resolver, mas não necessariamente vai resolver o seu problema. Vai resolver conforme a maneira que eu acredito que vai funcionar. Mas eu não vivo a sua realidade. Eu não tenho como saber o que é o melhor para você. Eu posso te ajudar a pensar em estratégias, mas eu nem posso resolver para você. Natália, você já percebeu? Eu percebo muito isso. Nos divórcios, nas uniões estáveis, né? Quando dá dissolução, o quanto é difícil dizer adeus, né? As pessoas se agarram a uma realidade e a momentos bons porque existiram Com certeza. momentos bons, né? Mas também existiram muitos momentos ruins. E aí, quando estes momentos ruins passam a ser em maior quantidade, infinitamente maior quantidade do que os bons, tá na hora de dizer adeus, sim. Se você não conseguiu conversar, resolver seus problemas e o relacionamento permanece abusivo, nós temos que aprender a dizer adeus. Nós já nascemos morrendo, Natália. Né? É cada dia, é um dia mais ou um dia menos das nossas vidas. E nós dizemos adeus a lugares, a pessoas, né? A trabalhos, até um trabalho, quando a gente tem uma oferta de um trabalho diferente, o quanto é difícil o medo do novo nos com né? certeza. Então, a minha pergunta é: como lidar com isso? Como aprender a dizer adeus? Como se fortalecer para entender que é possível sim respirar sem aquele cara lá, que é possível viver sem ele, porque todas nós mulheres, podemos ser exatamente o que quisermos ser, Perfeito. né? Homem não é órgão previdenciário. Às vezes eu chego na audiência, né, e eu vejo lá a mulher super Casamento não é carreira. Né? Quando entra na sala da audiência, fala, mas é uma juíza, né? E aí ela se surpreende, ela fica com o olhinho assim arregalado, porque eu digo, mas peraí, a senhora acha que... Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 30 anos. Mas a senhora quer o quê? Além da partilha dos bens, eu quero uma pensão, doutora, pelo que ele me fez. Mas o que é que ele te fez? Ele não me deixou estudar, ele não, sei lá, me deixava ir para tal lugar. Eu digo, ora, mas será que não foi a senhora que ensinou a ele o modo como queria ser tratada? Né? Como que alguém pode determinar o que você deve ou não fazer, a não ser filho menoridade, né? Então, como aprender a dizer adeus, Natália, mesmo nessas situações de sofrimento? Sim. Então, essa é a pergunta do milhão, né? E eu não tenho esse milhão. Infelizmente, eu não tenho. Eu até brinco que se eu tivesse respostas prontas, eu cobraria uma sessão, 10 mil, e você nunca mais ia sofrer. Mas, infelizmente, como somos seres individuais, tem várias respostas para a mesma pergunta. Mas os passos principais, vamos pensar assim. Primeiro, eu senti que essa situação é desconfortável para mim. Eu ter consciência disso. Um outro ponto importante é eu saber o que é bom para mim ou não. Essa pessoa faz parte da minha vida há quanto tempo? Faz parte há 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá, ok, você existia antes dela. Então a gente vai começar a descobrir o que você gosta ou gostava
para começar a resgatar a sua individualidade. É muito comum a gente entra numa relação e aí não tem mais os meus amigos e os teus amigos, são os nossos, entende? Então, assim, a gente vai perdendo as nossas individualidades. Eu já fui casada e separei. E eu lembro que quando eu separei, eu fui casada por 10 anos, quando eu separei, há 5 anos, me perguntaram qual era o tipo de ovo que eu gostava, se era frito, estralado, gema mole, gema dura, e eu travei. Porque eu pensei, pois é, eu lembro como meu ex-marido gostava, mas o jeito que eu gosto, eu não percebi. Você entende? Então, assim, mesmo uma pessoa tecnicamente esclarecida também se perde, também não se percebe. Entende? Então, assim, eu fiquei pensando, essa história do ovo foi tão marcante para mim que de vez em quando eu faço vários tipos de ovo para reafirmar o tipo do ovo que eu gosto. E eu gosto com a gema mole, entende? Então, assim, são várias coisinhas que a gente nem se percebe. Eu não me separei com 20 anos, eu não me separei com 18 anos, eu já era uma mulher adulta de 32 anos, entende? Então, assim, tem várias coisas que a gente também não se dá conta. Então, assim, redescobrir o que é importante pra gente faz muita diferença. Por que eu me afastei? Em geral, as pessoas que sofrem relacionamentos abusivos se afastam dos amigos, se afastam da família, se afastam das coisas. Você teve uma fala muito importante ali, que a pessoa disse, mas ele não me deixava fazer essas coisas. Muitas vezes acontece da pessoa ir cedendo para não criar atrito, para não criar confusão, entende? Então, é uma escolha, sim. Entretanto, ela sabe que se ela não escolhe isso, ela escolhe punição. Entende? Então, assim, vai dificultar um pouco a relação, talvez ela vai sofrer alguma espécie de retaliação, ou física, ou psicológica, ou... Eu já vi muitas situações de pessoas narrando que brigava com o marido, frustrava ele por alguma coisa, ele saía de casa, ficava 2 dias sem dar notícias e voltava como nada tivesse acontecido. A pessoa que estava em casa enlouquecia, porque não sabia se morreu, se volta, se não volta. Sabe aquela história, meu pai saiu para comprar cigarro e tem 15 anos que eu não tenho notícia dele? Podia ser isso também, entende? Então, assim, vamos pensar que as pessoas que sofrem de dependência emocional, em geral, elas têm um medo muito grande de rejeição e abandono. E elas não conseguem ver que isso são tão violências quanto a violência física e psicológica. Entende? Então, assim, se essa pessoa, mesmo me batendo, não me abandonou, eu sou digna de amor. Então eu vou ficar mais um pouquinho. Porque pode ser que a amiga lá disse, eu mereço coisa melhor. E se ninguém me quiser? E se ninguém conseguir ver que eu mereço coisa melhor? Entende? Então, assim, é muito amplo o aspecto todo, o espectro todo. Eu lembro que eu atendi, eu estava recém-formada, tinha 20 e poucos anos, eu atendi um senhor que já tinha aproximadamente os seus 60 anos e ele sofria violência física da mulher. Era constrangedor para mim, era um senhor mais velho que o meu pai, e muitas vezes ele chegava no atendimento sangrando, com marcas de unha, roxo, sujo, que a esposa dele vinha batendo literalmente nele, muitas vezes chutando ele até o atendimento. Ficava na porta da sala, quando acabava o atendimento, ela já só ia dando uns tapão nele, aqueles tipo pedala Robinho, entrava no carro e isso foi pelo menos 1 ano de atendimento para um dia ele ter coragem de separar. E você acha que ele separou? Não, ele fugiu de casa. Ele ficou assim, tipo, 1 semana. Ele não tinha coragem nem de enfrentá-la. Mas imagina que era uma pessoa que sofria violência. A violência física pesada, dele chegar no consultório sangrando. Eu não sabia se eu ligava para a polícia, eu não sabia se eu dava um abraço, eu não sabia se eu ia lá e dava um cascudo na esposa dele. Óbvio, eu falo isso brincando. Mas você entende, tipo assim, a gravidade que é. E aí ele saiu de casa, entrou em contato com os advogados, fizeram todo o processo de litígio, né? Enfim, uma situação muito complicada. Hoje ele vive numa outra relação, tá estável, enfim. Mas ele ainda tem aquele medo anterior, porque assim, olha, se eu desagradar, pode ser. E a gente tem que considerar mais uma coisa, como eu tinha falado ali mais no começo, mais no início, né? O transtorno, a dependência afetiva pode ser considerado um transtorno, mas em geral é muito comum as pessoas terem outros transtornos associados. O que seriam outros transtornos? Ansiedade, depressão, essa questão lá da síndrome do abandono e da rejeição. Tem a questão da família na infância, como é que foi, como é que não foi, se o apego em relação à família era seguro ou não, se tinham conversas, se a pessoa se sentia amada, porque quando uma pessoa é carente, qualquer demonstração mínima
vira o mundo, entende? Então, assim, pensa um adolescente que um cara da faculdade deu uma flor para ela. Ele me ama. Ele vai ficar comigo para todo sempre. E o cara nem lembra da cara dela, mas ela tá nutrindo aquele amor patológico e como é que é a palavra? Platônico para todo sempre. Porque ele deu uma flor para ela aquele dia. Que dia, filha? A gente nem lembra mais disso. Você consegue entender? Eu não sei se eu estou falando de uma maneira difícil de entender, mas assim, são tantos fatores. O ideal, sim, é procurar terapia. O ideal é procurar uma forma de separar, de uma forma que seja menos traumática, mas nem todo mundo consegue isso, né? Até porque entra em várias questões. E muitas vezes tem essa questão da dependência financeira também, né? Pensa essa senhora aí, 30 anos, nossa, mas ela ainda está super em idade produtiva. Mas não, talvez nunca trabalhou, talvez nunca teve experiência, talvez ela nem concebe a ideia. Eu vim de uma geração que boa parte das minhas amigas, eu não sei se posso dizer maioria, mas pelo menos 50-50. Das minhas amigas da época de escola, primeiro elas fizeram faculdade, começaram a trabalhar, se estabilizaram, depois casaram. A maioria, ou talvez 50%, não sei, tiveram filhos ou perto dos 30 ou depois dos 30. Entende? Mas assim, muita gente cresce com a ideia de que para que estudar se tem casamento? Para que fazer faculdade? Ou faz só para constar. Entende? Eu lembro que o meu pai dizia muito assim, meu pai, eu digo, na verdade, minha família, para ser preso em cela especial. Tipo, gente, pelo amor de Deus, eu não quero nunca nem ser presa, imagina. Entende? Então tem toda essa questão social associada, né? Porque eu já vi muitas pessoas relatarem relacionamentos abusivos e a outra pessoa dizer, mulher, mas tá tão difícil o mundo, né? Mas tá tão complicado, né? Homem é tão difícil. Pelo menos o defeito dele é eu tendo um ciricutico e gente, nem vou dar minha opinião, porque eu quero manter a amizade, mas é bem complexo, é bem difícil. É verdade. E aí, nessas audiências, Natália, quando se pede pensão, né? E é jovem, pode trabalhar, né? Só não está inserida no mercado de trabalho, eu fixo uma pensão temporária. Ótimo. Né? Porque é aquele tempo e é um curto prazo, porque se você deixar sem prazo, né? Geralmente não se vai, se entra numa zona de conforto, e é o pior lugar do mundo que eu digo, são zonas de conforto, né? Você tem que levar uma chacoalhada da vida para poder você impulsionar, você andar às vezes. E aí eu fixo uma pensão de 6 meses a 1 ano, que é o tempo mais ou menos necessário para ela ser reinserida no mercado de trabalho e entender que ela é autossuficiente, que ela pode trabalhar, que ela deve trabalhar, não só para garantir o seu sustento, mas por questões de dignidade, de não ter que pedir o dinheiro para comprar a calcinha que ela precisa, né? Mas eu queria falar com você agora sobre ressignificar, né? Isso é muito importante, assim. Existiram os momentos bons, né? E aí a gente se agarra neles para esquecer os maus e justificar a manutenção naquele relacionamento abusivo. Mas a gente tem que aprender a ressignificar, inclusive, o sofrimento. Com certeza. Né? Como que você... o que você daria de conselho para alguém que agora, neste momento, seja minha jurisdicionada ou não, e que esteja passando por esse momento, né, de relação abusiva, de estar sem força, Natália, de não ter sequer apoio familiar, porque a gente vê muito isso. É a própria mãe que vai com ela na delegacia e diz, tire a queixa porque seus filhos vão passar fome. E ela chega lá no fórum no outro dia coçando o olho assim, né, para me pedir para retirar a queixa, quando nem se pode mais, a lei já nem permite mais isso, né? Como ressignificar isso? Como romper esse ciclo de violência, ainda que sem esse apoio familiar? Então, a parte mais importante ali da questão do ressignificar é entender que sim, viveram bons momentos, que vão ficar guardados, arquivados na memória, vão ficar lá nos teus esquemas mentais, porém, aquela realidade não existe mais.
Vamos pensar em exemplos bobos, práticos. Eu adorava, eu tenho lembranças maravilhosas de quando eu acordava de manhã e assistia TV Colosso. Isso denuncia bastante a idade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sentava no sofá, assistia TV Colosso, tomava um leite com Nescau e tal. Era uma época ótima da minha vida. Eu não tinha boleto para pagar, eu não tinha preocupação, eu não tinha... Era aquilo, eu tinha que ir para a escola, eu tinha que tirar uma nota legal para passar de ano, e é isso. O fato de eu viver, isso era uma memória boa. O fato de eu querer voltar para isso significa que eu não consegui colocar essa lembrança dentro da caixinha de lembranças. É como se eu quisesse ficar trazendo um passado que não vai voltar. Mesmo que um dia volte a passar a TV Colosso na televisão, que eu não sei, eu acho que nem naquele canal Viva, acho que nunca passou de novo. Pois é. Entende? Então, assim, eu tenho que ter consciência de que aquilo ali foi um momento bom na minha vida. As pessoas precisam parar com isso. Esqueça isso. A gente não vai esquecer, é uma vivência. A gente precisa ressignificar. Aquela pessoa foi boa nesse aspecto, mas atualmente ela estava me fazendo mal. Então, eu tenho que ter consciência desse mal que essa pessoa me faz e ressignificar a posição dela na minha vida. Vamos pensar outro exemplo prático. Eu era dependente dos meus pais, porque eu era criança, eu era menor de idade, então eu era dependente deles. A partir do momento que eu cresço, que eu me torno adulta, eu tenho que ressignificar a posição dos meus pais para mim. Eu não posso passar o resto da vida dependendo deles, entende? Aí você falou ali a questão da dignidade. Não que quem não trabalhe não seja digno. Entretanto, o trabalho te dá uma ocupação, ele te dá outras maneiras de lidar com a realidade, porque ninguém é obrigado, exceto numa situação de menor, de uma pessoa com deficiência, a te sustentar para todo sempre, né? Sim. Então, mesmo que seja voluntário, pode ser que um dia ele diga assim, então, não quero mais, não dá, não funciona para mim, entende? Então, assim, a gente tem que procurar outras ferramentas de vida para ressignificar. Ressignificar é linda palavra, mas nada mais é do que dar um significado diferente. Mas ele foi o pai dos meus filhos. Vai continuar sendo. Ele só não é mais o seu marido. Mas ele não batia nos meus filhos. Ótimo, porque a função de pai dele ele estava cumprindo, mas a função de marido já não estava mais. Então vamos ressignificar a posição dessa pessoa na sua vida. Mas eu sou muito carente, eu preciso ter alguém. Então vamos aprender, vamos desenvolver ferramentas para você não precisar entrar num outro ciclo desse, porque é muito comum pessoas terminam uma relação abusiva e entram em outra relação abusiva. Sim, Às vezes até pior, entende? Então, assim, romper com o ciclo da violência é muito importante, não só nessa relação, é o entendimento do que é violência e aí eu consigo romper. Entende? Porque assim, não vai ter uma dica prática. Larga dele, liga para o advogado, faz terapia e vai funcionar. Não, tem muita gente que está em processo terapêutico, muita gente que estava 6 meses afastado do relacionamento, 1 ano afastado, e uma hora volta. Ou entra em outro relacionamento abusivo. Às vezes até pior. Entende? E assim, quando deu errado aquele, eu tenho que fazer tudo para isso dar certo. Porque existe essa cobrança do eu não posso ser feliz sozinho, da metade da laranja, entende? Então, assim, a gente tem que romper o ciclo da violência com psicoeducação também. O que é psicoeducação? É educar sobre os fatores psicológicos também, do que está acontecendo ali. A pessoa ter consciência disso, entende? Ter consciência das experiências dela, das vivências dela. E assim, mas todas as minhas experiências foram negativas. Ok, tudo bem. Eu até entendo, até aceito que podem ter sido. Mas você está viva, você pode ter outras experiências. Mas eu não consigo porque não sei o quê. Tirando o fator depressão, que aí realmente você precisa de um tratamento medicamentoso, enfim. Uma pessoa, vamos dizer, dita normativamente como saudável, ela pode sim criar uma outra realidade para ela. E a gente vê muito isso. Muitas. E aí vamos pensar num ponto-chave super importante, Manuela. A pior desgraça que pode acontecer para uma mulher socialmente é ficar sozinha. Entende? Então, assim, isso é muito. Eu lembro de ter crescido ouvindo assim, vai ficar pra titia. Gente, eu virei tia com 20 anos. Meu irmão engravidou a namorada, casaram, eu virei tia com 20 anos. Então, eu já tô condenada desde os meus 20, entende? Então, assim, é muito complicado isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim, eu prefiro namorar e terminar e ser deixada do que... Eu prefiro ser a deixada do que a que nunca foi escolhida.
consegue entender a seriedade, a gravidade disso. E a gente tem que pensar o seguinte, sendo mulher ou homem, a gente também tem direito de escolher. Pensa o seguinte, quando você vai comprar um pão, você não escolhe o pão? Quando você vai comprar um leite, você não escolhe o leite? Um carro, um apartamento, você não pega qualquer coisa que aparecer na frente. Por que que quando a gente trata de relacionamento afetivo, a gente não pode escolher porque é muito exigente? Pelo amor de Deus, gente, se a gente escolhe uma coisa simples que seja, por que que eu não posso escolher com quem eu quero me relacionar? Entende? Então, assim, começar a validar esses sentimentos, começar a validar esse tipo de coisa. Rompe o ciclo da violência, mas eu invisto também em coisas que são importantes para mim, porque senão eu vou fazer isso de novo. Aí aparece uma outra pessoa na minha vida e aí eu vou descobrir qual é o tipo de ovo que ela gosta e eu esqueço de novo qual é o que eu gosto. Sim. Entende? Então, assim, é por isso que eu te digo, não tem uma resposta pronta. A gente tem que analisar o contexto daquela pessoa para conseguir visualizar onde é que vai funcionar ou não e o que que vai funcionar ou não. Se eu tivesse a resposta de 1 milhão, aqui, ao vivo, agora, eu falava para todo mundo, mas infelizmente a gente tem que analisar o contexto, porque nem tudo funciona para todo mundo. Tem pessoas, é muito difícil acontecer, mas existem pessoas que um dia percebem a violência, simplesmente rompe e vai embora. Uma pessoa dessa, ela não tem uma situação de dependência afetiva. Nem todo mundo que sofre, né, algum tipo de violência tem a dependência afetiva. Sim, Mas é sim. muito mais comum. Entende? Então, assim, uma pessoa que tem dependência afetiva, ela tem uma questão de carência, ela tem uma questão de necessidades muito grande. E aí, de repente, você diz assim, fulana, não dá, ele te bate, não serve para você, junta tuas coisas e vai embora. Embora para onde? O que que eu vou fazer? Gente, todas as minhas memórias são com essa pessoa. Ai, meu Deus, a gente tinha planos. E às vezes a gente não se agarra nem ao passado, a gente se agarra ao futuro. Tá, e os planos de casar, e os planos dos nossos filhos, e os planos dos cachorros e das viagens, a gente ia conhecer o mundo, ou a gente ia financiar aqui. Entende? Eu tenho que me desapegar de tudo para desistir de uma relação. Por mais difícil, por mais nociva que ela seja para mim. É como eu volto lá para o começo. Eu tenho que ter consciência das coisas, eu tenho que ter noção que isso é nocivo para mim. Senão, eu nem vou conseguir visualizar onde é que os meus direitos estão sendo violados. Sim. Faz sentido. E a vida é isso, né, Natália? Isso. É uma constante mudança, né? Tanto que eu sempre digo, né? Eu estou, né, juíza, Isso. né? Eu não Perfeito. sou, né? O que eu sou é muito mais profundo do que você está ocupando algum cargo, né? E o quanto é difícil, assim, eu sempre digo, um dia de cada vez, né? Respeitar o seu tempo e entender que a cada dia você vai dando passinhos de romper e cortar aquele cordão umbilical. Perfeito. Porque me parece muito uma simbiose, assim. Pessoas narcisistas, extremamente narcisistas e controladoras, tendem a procurar pessoas que dependam emocionalmente. E nós temos essa síndrome de ser mãe, de achar que vai mudar o outro e ninguém muda ninguém. E nós não somos terapeutas dos nossos maridos. Nós somos mulheres, né? Mas a gente sempre acha que vai dar um jeitinho, que vai consertar, né? E isso não acontece, não é, Natália? Isso é uma das grandes causas de términos de relacionamento, porque a gente fica naquela ideia de que vai mudar a outra pessoa, que vai fazer diferente, que é... A gente acredita tanto num poder de mudança, no poder de transformação das pessoas, também muito... vamos dizer assim, incentivado pela mídia, né? Tipo a Bela e a Fera. No final, a fera vira um belo príncipe. Você beija o sapo vira príncipe. Bom, eu acho que você beijar um sapo, no máximo que você vai conseguir é talvez uma doença de pele ou um susto. Ou... Ui, que nojo! Nem consigo visualizar essa cena. Entende? Então, assim, as relações são romantizadas. Se você pensar um homem que corre atrás, que manda flores, que não sei o que lá, nossa, que legal. Mas se ele tá precisando fazer tudo isso, talvez é porque ele já recebeu um não.
E a gente não consegue nem entender que o não é não. Então, assim, nossa, mas olha só, olha tudo que ele está fazendo. Se a mulher se coloca nessa situação, ela é uma louca descompensada, que não aceita o não, tá perseguindo o cara, ela é um stalker, entende? Então, assim, as visões das situações são muito complicadas. Enquanto a gente parte do princípio que a gente vai mudar o outro, a gente já começa errado. E dificilmente uma coisa que começou errada vai dar certo. Não estou condenando. Mas você entende? Tipo assim, você conhece um cara e diz assim, ele é bonitinho, ele é inteligente, mas eu não gosto dessa barba e desse cabelo aí. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou mudar a barba e o cabelo dele. E aí a gente vai nessas pequenas coisas. Isso é gravíssimo, querer mudar o cabelo e a barba de alguém. Olha, se a outra pessoa se sente bem assim, ou você aceita ela assim, ou você não aceita. Se a pessoa quiser continuar numa situação sendo violento, é uma opção dela. Eu tenho o direito de não querer mais estar nessa situação. Entende? Então, assim, são essas variáveis que a gente, em geral, não considera. E, às vezes, eu não sei se você já ouviu, eu não sei se é uma parábola, mas é a historinha do sapo na panela de água quente. Você já ouviu? Sim. Entende? Sim. Então, assim, o sapo entra ali na aguinha fria, tá uma delícia. A temperatura vai esquentando aos poucos, ele não vai sentindo. Daqui a pouco ele morre, porque a água ferveu. Entende? Então, nas relações abusivas, nas relações em que as pessoas ficam em situações assim, o cara era legal no começo, ele não foi abusivo sempre. Teve uma hora que ele bateu, mas no outro dia ele falou, nunca mais eu vou fazer isso. Aí E é traz o ciclo, flores. né? O Aham. ciclo de E aí que violência é tá, ou assim, você né? rompe Lua o de mel, ciclo, violência, lua de sim, mel, né? E sim, cada violência é uma pior que a outra, né? sim, aí a gente fica nessa, volta para ali para a questão da Madre Teresa de Calcutá, que tipo, não, eu vou mudar ele. E aí pensa o seguinte, a igreja também reforça, a igreja no sentido a religiosidade reforça essa ideia de que o casamento é uma instituição sagrada, que você tem que fazer dar certo, que a mulher tem que fazer, tem que se submeter. E a ele é a última esperança que eu tenho de ter filhos e como é que as crianças vão ficar. Gente, pessoas que crescem em ambientes violentos têm mais tendências a serem violentas e a sofrerem violência. Então, quando você usa essa desculpa, por que eu falo desculpa? Porque a gente tem que analisar o contexto de que, eu não separo por causa dos filhos. Você está submetendo os seus filhos a uma situação de violência muito grande, porque ele Verdade. entendeu que era assim. Eu lembro de um pai que eu atendi que ele veio reclamar que o filho dele estava brigando na escola, resolvia tudo na porrada e tal. E quando a gente questiona o pai como eram resolvidas as coisas em casa, uma porrada. Entende? Então, assim, ele só reproduziu o comportamento. Ele não está fazendo nada. A minha avó dizia, a fruta não cai longe do pé. Entende? Ninguém vai plantar goiaba e vai nascer graviola, vai nascer goiaba. Você ensinou a pessoa a ter esse tipo de respostas. Então, vamos pensar o seguinte: terapeuticamente, a gente vai pensar em criar novas estratégias para a pessoa, mas estratégias que funcionem para ela. A gente vai pensar em dar um novo repertório de respostas para ela. Olha, você se sente bem agredida assim? Você se sente bem? Vamos pensar o seguinte: a maioria das mulheres não tem nem consciência do estupro marital. O que é o estupro marital? É ter que fazer sexo para cumprir a obrigação do Quando casamento. você não quer. Exato. Isso. E infelizmente não. A realidade é que tem homens também, porque assim, se ele não quiser, vão duvidar da masculinidade dele. Entende? Então, assim, é tão complexo que você dizer, o problema é esse aqui, não dá. Você tem que Verdade, analisar esse Renata. contexto, entende? Então, assim, é tanta coisa assim. Não, mas o meu ex-namorado me batia. Esse daqui só me xinga, mas é só às vezes também, porque eu sou muito atrapalhada. Não, não, força, mulher. Não existe ele te xingar, mas foi só essa vez. Respeito. Às vezes a gente realmente se coloca nessas situações. Às vezes a gente, como sapinho, não tem forças mais para pular. Porque a gente está tão machucada, tão ferida, tão desgastada, tão desgostosa com a vida, que tipo, olha, pelo menos eu não tô sozinha. E é muito triste isso. Mas é real, né? Que é a parte Sim, mais triste. sim. Natália, nós estamos nos encaminhando aqui para o fim da live, né? Que já está aqui, a gente já está 1 hora falando sobre isso. E eu preocupada em não ter conteúdo para isso tudo, né? Menina, a gente ficava até amanhã conversando sobre isso e respondendo as perguntas que eu acho que foram sendo respondidas à medida da que você foi falando, e você falou, trouxe muito conteúdo. Inclusive para mim, e aí lá vai uma confissão, né? Eu sou border
E aí eu tive que fazer muita terapia para poder aprender a lidar com os meus problemas, com os problemas dos outros, Sim. né? E quanto é difícil, eu sei, assim, por isso que antes de julgamento eu proporciono às minhas mulheres que chegam vítimas de relacionamentos abusivos muito mais acolhimento, porque eu sei o quanto é difícil, né? Mas eu gostaria de te agradecer imensamente, sem me conhecer, né? E mesmo assim ter aceitado o convite desse bate-papo, que foi maravilhoso. Eu tô vendo aqui os coraçõezinhos, as palmas, foi perfeito. E aí, Nathalie, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Então, pessoal, eu fiz isso, eu fico muito feliz, Manuela, pelo seu convite. Foi muito desafiador para mim, porque eu tenho essa dificuldade, assim, dessa questão de exposição e tal. E aí, tipo, eu falei, ok, é a minha chance de vencer uma trava dessa. E eu pensei, conteúdos eu tenho, por que não ressignificar? Vamos tentar, vamos. E foi bem legal, porque assim, também é uma vitória para mim, né? Fazer esse tipo de coisa, que aí a gente aprende, cresce, que tipo, exposição, mulher que fica se expondo demais, talvez não é legal, entende? Então eu quero agradecer isso. Quero agradecer todo mundo que assistiu, que teve paciência. Foi a minha primeira vez e deu super certo. Obrigada, pessoal. Super certo, Nathalie. Me disponibilizo se tiverem mais dúvidas, outros temas que a gente possa conversar num outro momento. Eu tô por aqui. Tem como salvar essa live? Algumas pessoas me pediram. Claro, eu vou deixar salvo, Legal. vou disponibilizar, tá o bom? meu Instagram é @psico, de psicóloga, _Nathalie Melo. NATHALYEMELO. Eu acho que vai estar salvo lá nas nossas nas suas marcações. E se alguém também tiver interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, quiser me fazer uma pergunta, alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo, me disponibilizo. Agradeço imensamente a oportunidade. E eu estou em Maceió agora. Eu morei muitos anos em Santa Catarina, mas eu estou em Maceió em definitivo. Então, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, inclusive no seu trabalho, profissionalmente lá, pode entrar em contato comigo, Manuela, que eu me Inclusive, eu acho que eu vou marcar uma consultinha, vou parar no seu divã, tá, Natália? Vai ser muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Um beijo, Natália. pessoal. Fica Um beijo com para todo Deus. mundo. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal.